concentrar justamente na parte de Deep Learning, tá? De redes neurais, com uma aplicação de reconhecimento de imagem, tá? Que é uma coisa que é muito utilizada hoje na indústria, tá? Temos vários clientes que utilizam essas técnicas, tá? E basicamente, vamos lá, entender um pouquinho o que é uma rede neural, né? Então, assim, uma rede neural, ela basicamente é um modelo matemático que tenta, né, reproduzir algumas coisas que a gente entende de como é o aprendizado a partir da experiência de organismos inteligentes, tá? Então, uma criança, à medida que ela nasce, ela vai crescendo, ela vai observando, vai entendendo esses padrões e vai adquirindo conhecimento à medida que vai passando o tempo, ele vai tendo experiências, tá? Então, a ideia aqui é justamente simular, tá, a partir de centenas ou milhares de unidades de processamento, o que o cérebro de um mamífero, por exemplo, que tem bilhões de neurônios faz, tá? Então, aqui é basicamente a parte matemática, tá, de uma rede neural, onde eu tenho aqui, cada bolinha dessa representa um neurônio, tá? Nesses neurônios aqui, dessa layer de entrada, é onde a gente vai receber as informações. Cada neurônio dessa recebe uma informação e vai propagar essa informação para um próximo neurônio. Então, eu tenho um esquema aqui de um neurônio. A gente pode considerar aqui que cada cada término aqui de um neurônio se conecta com outro neurônio a partir dos dendritos aqui desse neurônio, e cada dendrito é como se ele tivesse um peso, tá? E a ideia é que todos esses valores sejam multiplicados e somados e se encontrem no núcleo do neurônio, tá? Então, eu pego cada uma das entradas, multiplico pelo peso correspondente e somo elas até chegar no centro do neurônio. Aqui, se eu quiser fazer alguma análise não linear, eu posso atribuir uma função em que eu pego essa soma e aplico nessa função para que ele vá e saia desse neurônio, tá? Então, todos esses modelos aqui de machine learning que a gente estava vendo ali, em geral, estavam utilizando a parte linear, né, para fazer as análises. E nesse caso, se eu atribuir alguma função de ativação aqui nesse neurônio, eu vou poder ter uma análise não linear, tá? Então, aqui eu exemplifico aqui diversos tipos de função de ativação. Cada uma tem suas peculiaridades, seus pontos fortes e fracos. E sempre vai depender do problema e dos dados que eu estiver olhando, tá? A arquitetura da rede, tudo isso é muito importante para eu tomar a decisão de qual função de ativação eu vou usar aqui no meu neurônio, tá? Bom, essa rede, basicamente, ela começa com alguns pesos. À medida em que esse caminho de ida, esse forward propagation é feito, eu preencho a minha saída e faço esses cálculos. E para atualizar esses pesos, basicamente, eu faço um caminho de volta, que a gente chama de back propagation, tá? Em que eu volto, vou analisando o meu loss e a partir de alguma função, como, por exemplo, a descida do gradiente estocástico, eu faço a atualização desses pesos, tá? Então, a cada época, né, que a gente chama, eu passo os valores, determino novos valores nesse neurônio, faço o backpropagation para atualizar todos eles. E nisso é o procedimento em que a gente vai treinando a nossa rede neural, tá? Bom, tem diversas arquiteturas, diversas aplicações, tá, de redes neurais. A gente pode fazer aí redes neurais recorrentes para a parte de forecast, por exemplo, com LSTMs. A gente pode fazer modelos de classificação, modelos de regressão. Então, tem uma gama muito vasta de arquiteturas e de aplicações para essas redes neurais, tá? Eu vou destacar aqui a aplicação para reconhecimento de imagem usando redes neurais convolucionais, tá? Que é a abreviação aqui da CNN. Bom, não sei se todos sabem, mas uma imagem, ela é basicamente feita por pixels, né? Então, cada quadradinho desse aqui nessa imagem representa um pixel. Quando a imagem está em tons de cinza, a minha matriz, basicamente, cada pixel desse tem um valor, tem um número, e esse número é uma proporção que vai dizer o quanto de preto e o quanto de branco é aquele pixel, tá? Então, ele varia em geral ali de 0 a 255, e eu posso, então, traduzir essa imagem para uma matriz, tá? Em que cada pixel tem um valor de escala de preto e de branco ali, tá? Escalas de cinza. O mesmo pode ser feito para imagens coloridas, só que imagens coloridas, elas são um pouco mais complexas, porque elas basicamente são matrizes 3D, tá? 3 dimensões. Então, cada entrada da matriz representa
uma cor, tá? Então, todas as imagens ali, elas podem ser descritas a partir de um padrão de 3 cores, né? O vermelho, o azul e o verde. Então, agora, ao invés de eu ter uma matriz, eu tenho agora 3 matrizes, tá? Então, eu tenho uma matriz só de vermelho. Então, cada pontinho, qual é a contribuição de vermelho que ele tem, qual é a contribuição de verde, qual que é a contribuição de azul. O que a gente quer fazer aqui? Então, o exemplo que eu vou dar aqui é basicamente uma CNN, que é uma arquitetura chamada de autoencoder, tá? Porque a ideia aqui é a gente extrair cada um desses pixels das imagens, extrair quais são as informações, reduzir a dimensionalidade e extrair as principais informações que caracterizam essa imagem. E em seguida eu vou fazer 2 brincadeiras, tá? Eu vou brincar um pouco com essas features que eu vou extrair, tá? De dimensão reduzida dessa imagem. E depois eu vou tentar reconstruir essa imagem. A partir desses parâmetros, essas features que eu estou extraindo da imagem, eu vou fazer todo o processo reverso, tá? Para tentar obter novamente essa imagem. Para isso, a gente vai usar uma base aqui de roupas, tá? E sapatos, vestimentas, tá? É uma base que tem 10 classes diferentes de roupas. Então, tem bolsas, sapatos, camisetas e calças. E aí eu vou entrar agora um pouquinho em detalhe em cada um desses processos aqui para a gente entender o que vai ser feito e os exemplos depois no Databricks, tá? Dos códigos ali. Então, basicamente, dentro daquela arquitetura, a gente tem uma primeira operação, que é uma operação de convolução, que consiste em, basicamente, eu pegar a matriz da minha imagem e aplicar filtros, tá? Ou kernels, como a gente costuma dizer. E esse filtro ele começa a percorrer essa matriz e eu faço a multiplicação dessas 2 matrizes, somo e preencho uma nova matriz com esse resultado. E vou percorrendo toda a minha matriz e preenchendo essa outra matriz. Nesse caso aqui, esses filtros servem para buscar identificar traços e contornos marcantes, tá? De cada uma das imagens. Então, aqui está um pouco pequeno, mas a gente consegue ver aqui. Eu tenho aqui uma imagem de um animal e que quando eu aplico a identidade, a imagem permanece a mesma. À medida que eu vou aplicando filtros de detecção de contorno, por exemplo, eu consigo então escurecer todo o resto da imagem e deixar destacado o contorno do objeto. Isso é muito importante para a parte de definição e determinação das classes, tá? Uma outra implicação importante aqui com os filtros é, por exemplo, quando eu tenho uma peça, eu tiro uma foto de uma peça e quero tentar identificar uma falha na fabricação da peça, um risco, uma fratura. Usando esses filtros, é possível a gente poder identificar defeitos de fabricação usando inteligência, tá? A gente destaca bastante ele e ao passar pela rede a gente consegue, então, identificar e isolar os pontos onde ocorrem esses defeitos. Ainda nessa parte de convolução, a gente pode fazer a convolução aplicando o que a gente chama de um padding, tá? Como vocês podem observar aqui, após eu aplicar a convolução, eu diminuí o espaço da minha imagem, eu reduzi a dimensão dela. Se eu fizer esse padding, eu posso ir adicionando pixels, tá? De forma que quando eu passo o filtro, eu mantenho o tamanho original da imagem, tá? Então eu tinha uma imagem aqui de 4x4, eu adicionei esses pixels a mais, passo o filtro para tentar expor esses contornos e ajudar na identificação, mas sem perder dimensionalidade da imagem. Em seguida, um outro procedimento que a gente faz é o pooling, tá? Aí sim, o pooling é um cara que busca a redução da dimensionalidade, tá? Para quê? Para diminuir a variância a pequenas alterações e reduzir a quantidade de parâmetros a ser treinado pela rede, porque quanto mais pixels e mais ordens de grandeza eu tenho aqui nas minhas variáveis, mais neurônios vão ser necessários na minha rede, ou seja, mais parâmetros eu vou ter que minimizar e fitar na hora de fazer o treinamento da rede, tá? Então, esse pooling serve basicamente para eu pego um outro filtro, tá? Eu seleciono qual é esse tamanho que eu quero reduzir, eu vou visitar essa matriz e aí eu posso fazer algumas operações, como, por exemplo, somar os elementos e substituir,
Eu posso pegar o maior elemento, como é esse caso do max pooling, tá? Que é um que a gente mais utiliza. Posso pegar a média, enfim, eu tenho vários protocolos matemáticos que eu posso fazer. Então, esse é o procedimento em que a gente utiliza justamente para reduzir a dimensionalidade agora da minha imagem. Em seguida, a gente usa uma outra operação chamada de flatten, tá? É uma operação de transformação em que eu pego essa matriz que eu acabei de fazer o max pooling e agora eu transformo essa matriz num grande vetor unidimensional com todas as minhas características, tá? É nesse momento que a gente diz que a gente extrai aqui as features da imagem, tá? Posteriormente, uma vez que eu extraí essas features, se eu quiser fazer, por exemplo, um sistema que vai fazer uma classificação dessa imagem, eu posso conectar agora numa rede neural densa e colocar na saída o número de neurônios que corresponde ao número de classes. Então, tem um dataset muito famoso para aplicação que é os cachorros e gatos. A gente treina, a gente faz todo esse processo de extrair as features e depois, a hora que eu faço o procedimento de flatten, eu posso pegar essa saída, conectar numa rede densa e colocar 2 neurônios na saída. Para que aí a ativação do neurônio me diga um neurônio para quando é gato, um neurônio para quando é cachorro. Tá? O código que a gente vai utilizar aqui, esse é o último slide, depois eu vou para o notebook, é basicamente a gente fazer, construir essa rede utilizando o Keras, tá? Aqui no fundo tem TensorFlow aqui. E basicamente a gente criar esse encoding, tá? Então todo esse procedimento que eu descrevi é basicamente um processo de encoding que eu utilizo para extrair as features, tá? Então no final eu vou ter uma imagem ali de uma roupa, daquele dataset. Após fazer todo esse procedimento, eu vou obter um vetor com 128 entradas, que vão ser as características referentes à imagem dessa roupa, tá? Cada um vai ter um vetor desse, tá? Aqui eu dou um exemplo de como é o código, mas agora eu vou partir para o código. Vamos lá. Bom, imagino que todo mundo já esteja vendo aí, né? O notebook. Sim. Perfeito. Aqui foi o que o Bruno tinha dito, tá? Eu preferi instalar as minhas bibliotecas no próprio notebook, tá? Não fiz isso ali no cluster, então eu instalo as principais que eu preciso. Aqui eu faço o download, basicamente, de algumas imagens, tá? Importo todas as bibliotecas que eu preciso. Aqui tem uma parte básica, que é essa de RGB que eu estava explicando para vocês, que eu vou pular. Aqui também explicando as convoluções. Aqui é aquele procedimento de convolução que eu disse para vocês, que a gente vai percorrendo todas as etapas aqui da matriz da imagem para poder destacar os contornos das imagens. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho uma imagem original de um gato, eu aplico um filtro, tá? Um filtro especial escolhido aqui na mão. E ao aplicar esse filtro, eu consigo então obter aqui muito nitidamente a curvatura, os contornos do gato, tá? Aqui também é o max pooling, que eu já havia explicado para vocês, e de fato aqui a gente chega para a parte do treinamento da nossa rede neural, tá? Existem 2 datasets que são muito famosos, o de números escrito à mão, tá? E a parte de roupas, que é o que a gente vai utilizar aqui no workshop de redes neurais. Bom, primeiro tratamento que eu faço aqui, eu carrego todas as minhas imagens e já divido elas em treino e teste, tá? Pego uma proporção delas, uma parte vai para treino, outra parte vai para teste. Aqui eu coloco o formato, então aqui eu tenho da ordem de 60 mil imagens para treinamento e 10 mil imagens para teste, e elas são 28 por 28 pixels, tá? Então eles têm 28 numa dimensão e 28 na outra. O número total de pixels é a multiplicação aqui do 28 vezes 28, tá? Aqui eu dou um exemplo, eu uso aqui o Matplotlib, tá? Para plotar o exemplo de algumas das imagens. Como elas têm poucos pixels, e eu acabei criando esse gráfico aqui com um tamanho um pouco maior, elas ficam um pouco deformadas, mas dá para ver aqui que eu tenho uma bolsa, que eu tenho aqui uma blusa, 2 sapatos diferentes, tá? Então, aquilo que eu expliquei para vocês, qual que é a ideia? A gente tem, então, um set de treinamento, um set de teste, e aí, mais para frente, o que eu vou querer fazer é,
eu quero tentar passar essas imagens na minha rede neural de encoder, até extrair aquelas features. Quero criar um vetor de feature para cada uma das imagens e, posteriormente, eu posso desenvolver um sistema de recomendação em que eu tento buscar quais imagens são parecidas, tá? Então, por exemplo, eu posso muito bem tirar foto de uma roupa, né, ir para um aplicativo onde eu tenho já uma base treinada, uma rede neural já treinada, com uma base bem grande de roupas, e tentar buscar uma roupa parecida com aquela que eu tirei uma imagem, tá? O procedimento, basicamente, é calcular uma distância euclidiana, tá? Distância entre dois pontos, onde esses pontos são pontos onde eu tenho essas coordenadas, que são as features que a gente extraiu na rede neural, ok? Então, aqui a gente dá um exemplo. Se eu for comparar, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui numérico bem rápido, tá? Se eu pego, por exemplo, uma blusa e um sapato, eu pego cada um daquelas componentes, das features que eu extraí e calculo uma distância. Claramente a gente vê aqui que o sapato e a camiseta estão bem longe entre si, não são nem um pouco parecidas. Entretanto, se eu pego dois sapatos, tá? Em que eu extraí também as features e também calculo essa distância já deu bem menor. Ou seja, os vetores de output aqui me dizem que esses sapatos são muito mais parecidos do que essa camiseta com esse sapato. Então, nesse caso, o meu sistema aqui de procura e até de recomendação me recomendaria, então, olha, você procurou esse sapato, você pode encontrar esse outro sapato aqui, tá? Bom, como isso vai ser feito? Isso é basicamente a rede que eu estava mostrando para vocês. Então, essa parte em azul é toda aquela parte que eu expliquei da convolução, do max pooling, para eu poder fazer o flattening, para eu poder extrair essas componentes. E, posteriormente, eu quero reproduzir, eu quero voltar, crescer novamente a matriz, tá? Voltar essa matriz de novo a 28 por 28 e tentar identificar como ficou minha imagem após essa análise, tá? Então, aqui é o exemplo que acontece. Eu pego uma imagem, extraio e retorno para ela. Então, essas são as duas aplicações que a gente vai fazer aqui, tá? Então, aqui eu importo todas as bibliotecas que eu preciso para o Keras, tá? Para poder construir a minha arquitetura. Primeiramente, eu construo, então, essa arquitetura que é de encoding. Então, eu tenho um input, minha imagem, que é basicamente 28 por 28, tá? E ela aqui, no caso, ela é escala de cinza, tá? Não são coloridas as imagens, por isso aqui eu tenho uma dimensão. Se fosse colorida, eu colocaria 3 dimensões aqui, que seriam 3 layers, né? Uma para vermelho, uma para azul e uma para verde. Aqui, no caso, eu faço 2 camadas de convolução com max pooling, tá? Inclusive, eu tenho 3 camadas de convolução aqui, desculpa, tá? Então, eu tenho aqui uma camada que eu passo um filtro 3x3, depois eu faço um max pooling de 2x2. Aqui eu estou adicionando padding, então eu estou mantendo, a cada convolução que eu faço, eu mantenho o tamanho da minha imagem. Faço um max pooling para reduzir a dimensionalidade e assim por diante, tá? Vou passando pelas outras camadas aqui de convolução, até que eu faço um último max pooling e consigo, então, um array de 128 quantidades, tá? Então, ele fica aqui nesse encoding feature vector. Depois eu posso fazer a mesma coisa e criar a minha rede para decoding, tá? O que essa rede decoding vai fazer o que conecta nessa rede é o vetor de features e eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou crescendo novamente as dimensões da minha imagem para tentar obter a imagem original. Então, aqui está a arquitetura que a gente usou. E aqui, de fato, eu consigo, então, fazer esse procedimento. Então, a primeira rede aqui, eu determino o meu modelo e compilo ela usando o loss sendo a cross entropy binário e o ADA delta como otimizador, tá? Aqui eu faço a mesma coisa com a minha segunda rede neural, que seria a minha rede neural de decoder, tá? E também compilo ela e deixo ela pronta só para rodar. Como o Fernando já estava dizendo, né, a maior parte dos algoritmos que são baseados em distância ou, por exemplo, redes neurais que a gente tem as funções de ativação, é muito importante que a gente possa normalizar os nossos dados, tá? Como nossos arrays iam de 0 a 255, eu divido todo mundo por 255 e consigo normalizá-lo de 0 a 1
para que a gente tenha um aprendizado mais rápido, tá? Nas nossas redes neurais. Então, eu só repetir ele aqui e eu tenho que mudar o shape, tá? Para que a minha rede neural, para que ele possa entrar na minha rede neural. Então, eu tenho aqui 4 dimensões, né? Em que eu tenho, para treino, as minhas 60.000 imagens, cada uma com 28 pixels, somente escalas de cinza, e aqui eu tenho o meu teste com 10.000 imagens, tá? Então, nesse ponto é o ponto em que a gente vai treinar a nossa rede neural. Então, eu vou fitar nosso autoencoder, né? Que são aquelas duas redes juntas. E aqui eu determino, eu fiz rapidamente, tá? Somente 10 épocas, para a gente não gastar muito tempo aqui, um batch size de 128. E eu mandei imprimir aqui as etapas do meu treinamento, tá? Então, aqui, basicamente, a gente consegue ir vendo a cada época, à medida que a gente está passando cada uma das 60.000 imagens, como que está o loss e o tempo que isso está demorando. Aqui eu posso colocar vários outros tipos de funções para avaliar essa perda, tá? No meu treinamento. E aqui a gente faz uma análise de como essa rede vai se comportar. Uma vez treinada, eu posso usar, então, os meus testes, né? Que eu havia guardado ali minhas 10.000 imagens de teste, vou passar elas pela rede e tentar ver como que fica a codificação e a decodificação, tá? Então, aqui eu fiz um looping para pegar 5 imagens aleatórias, tá? Dentre as minhas 10.000. E aqui a gente consegue ver que a gente consegue identificar que a imagem é de fato, por exemplo, essa camiseta é uma camisa, tá um pouco borrada ali, né? Pela quantidade de épocas e neurônios que eu usei, mas a gente consegue ver que ele consegue reproduzir uma camiseta. Aqui é a mesma coisa com o sapato, esse outro sapato, essa bolsa e esse outro sapato. Então, essa é uma dessas primeiras aplicações em que a gente consegue, então, reduzir a dimensionalidade e depois retornar com uma mesma rede a dimensionalidade original. Claro que precisaria de mais épocas e até fazer um grid de parâmetros para conseguir otimizar esse retorno para as dimensões originais, tá? E a segunda parte aqui, basicamente, ela consiste em começar a fazer aquele algoritmo de busca para tentar, dado uma imagem, a partir do vetor de features, tentar identificar produtos parecidos, tá? Então, aqui, basicamente, a gente só tem a dimensão aqui, né, da nossa parte de treino. A gente pega esses vetores aqui e usa o flatten, né, que é basicamente a gente passar ele por um vetor de 128 dimensões, que é a multiplicação do 4, do 4 e do 8. Então, aqui, ó, a gente tinha uma matriz. Após fazer o flatten, a gente, então, consegue um vetor que cada linha tem, então, 128 componentes aqui, tá? Aqui eu fiz só uma redução de dimensionalidade para a gente poder dar uma verificada aqui em que cada ponto eu tentei resumir, condensar esses 128 variáveis em apenas 2 e eu consegui então distribuir esses produtos num plano onde mostra, por exemplo, que esses produtos aqui são parecidos. Então, por exemplo, essa região pode ser uma região onde eu tenho sapatos, essa outra região pode ser uma região onde eu tenho camisetas, aqui onde eu tenho bonés e assim por diante, tá? Isso foi só um exemplo de como a gente pode reduzir dimensionalidade aqui. E aqui é o momento em que a gente, de fato, usa cada um desses 128 para poder prever, para poder identificar qual seria, fazer aquele cálculo de distância, né, euclidiana, para poder identificar quais produtos são parecidos, tá? Então, basicamente, o que eu faço aqui é pegar a parte do encoder, né, que é onde eu tenho a parte que vai me dar as features, aplicar o teste, tá? Então, eu consigo obter aqui o mesmo vetor que eu estava dizendo para vocês, um vetor de 128 entradas, que são as features que eu extraí dessas 10.000 imagens. E em seguida, o que eu faço? Eu sorteio 5 imagens aleatórias aqui, e vou procurar fazer a distância, eu calculo para todas as outras, né? Qual é a distância, qual é a imagem que tem a menor distância. Então, por exemplo, esses sapatos aqui a gente consegue ver que eles são diferentes, né? Tem uns detalhes a mais aqui, só que olhando para a distância, eles obtiveram a menor distância. Então, esses sapatos seriam os mais parecidos. A mesma coisa aqui para esse sapato que parece uma botinha aqui também, a gente percebe que tem algum símbolo ou algum detalhe aqui que difere desse daqui.
E a mesma coisa a gente pode ver com calças, sapatos, né? A gente vê que os sapatos são diferentes, mais largos, mais finos, e as bolsas são diferentes. Então, basicamente aqui, a ideia desse tutorialzinho aqui foi mostrar uma aplicação no Databricks, utilizando o Keras, tá? De uma rede neural, em que a gente consegue fazer aqui um encoder e um decoder, e a gente consegue extrair características das imagens e utilizá-las para fazer um algoritmo de recomendação, um algoritmo de busca, e até mesmo aquilo que eu estava dizendo dos filtros, de poder, numa linha de montagem ou numa produção de peças, fazer identificação de peças que estão ruins, com defeito ou com algum problema, tá? Bom, da minha parte, eu acho que era isso.